Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10. O núcleo da nova comunidade. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. A missão dos apóstolos. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacolas para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informe-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneça. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Testemunho e perseguição. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis, por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês, é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se chamaram a Beelzebeu, o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que podem matar a alma, pelo contrário, tenham medo daqueles que podem arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendam 2 pardais por alguns trocados, no entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai, que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai, que está no céu. Perseverança em meio ao conflito. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. De fato,
Eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou mãe do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Jesus se identifica com os pequeninos. Quem recebe a vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a compensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Os discípulos reconhecem o mesmo poder. Os discípulos recebem o mesmo poder de Jesus, desalienar os homens, expulsar demônios e libertá-los de todos os males, curar doenças. Os 12 apóstolos foram o núcleo da nova comunidade, chamada a continuar a palavra e ação de Jesus. A missão é reunir o povo para seguir a Jesus, o novo pastor. Ela se realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. A missão se desenvolve em clima de gratuidade, pobreza e confiança, o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da libertação. Rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento. Os discípulos terão o mesmo destino de Jesus, sofrer as consequências da missão que liberta e dá vida nova. Essa missão atingirá os interesses de muitos e, por isso, provocará a perseguição, a divisão e o ódio, até mesmo dentro das famílias. Muitas vezes poderá levar para a condenação nos tribunais. A missão, porém, é dirigida pelo Espírito de Deus. Por isso, os discípulos preservaram até o fim, sem temor nem aflição, seguros da plena manifestação de Jesus, Senhor e Juiz da história. Os discípulos não devem ter medo, porque a missão se baseia na verdade, que põe a descoberto toda a mentira de um sistema social, que não mostra a sua verdadeira face. Os homens podem até matar o corpo dos discípulos, mas não conseguirão tirar-lhe a vida, pois é Deus quem dá e conserva ou tira a vida para sempre. A segurança do discípulo está na promessa. Quem é fiel a Jesus terá Jesus a seu favor diante de Deus. O anúncio da verdade provoca divisão e exige tomada de posição. Uns aceitam, outros rejeitam. Os discípulos, porém, devem permanecer firmes no compromisso com Jesus, seguindo até o fim. Nem os laços familiares, nem as ameaças, a própria vida, nada pode impedir o discípulo de testemunhar a justiça do reino. Os discípulos enviados para a missão são os pequeninos. Jesus se identifica com a pessoa deles, porque eles levam ao mundo a sua palavra e ação.